gente, eu estou fazendo esse vídeo para desmistificar o que é fazer um bolo, como deixar macio, fofinho. Que muitas mulheres têm dificuldade, não sei fazer bolo, o meu fica solado, o meu não fica bonito. Então esse bolo aqui é um bolo simples, bolo caseiro, é fácil de fazer, é um bolinho de laranja. E eu vou desmistificar o jeito como se faz um bolo macio e fofinho. Tem algumas, não tem segredo, porém tem algumas regrinhas que se deve seguir. Por exemplo, os ingredientes do bolo você tem que deixar em temperatura ambiente. O que quer dizer isso? É tirar da geladeira os ovos, leite, o que você vai usar, a manteiga, e deixar na temperatura ambiente um pouco antes de preparar, uma meia hora antes é suficiente. Outra coisa também importante o forno tem que estar pré-aquecido, tá? Quando você começa a preparar o bolo, você já liga o forno e ele tem que estar numa temperatura média de 180 graus, tá? É o ideal para assar um bolo. Então depende também do seu fogão, do tipo do seu fogão. Então, e também outro segredinho, assim, outra regrinha, é que não pode haver corrente de ar. Corrente de ar nada mais se chama aqui no sul vento encanado. Vento encanado são correntes de ar que circula. Por quê? Porque aqui o forno está quente e aqui fora o ar está frio. Então isso entra em choque. E também você não pode ficar abrindo toda hora o forno para ver se está assando, se está crescendo. Você tem que deixar quieto ali. Quando você pode olhar pelo visor, não tem necessidade de abrir a porta do forno. E aí quando ele estiver assim, dourando por cima, aí você já pode abrir o forno, pega um palito, espeta, se sair sequinho é porque está assado. E outra coisa também importante é o fermento. Na hora que se coloca o fermento, é uma regrinha, tá? Eu vou fazer uma experiência aqui para ver como é que o fermento reage depois se põe ele no líquido, tá? Isso aqui é um fermento comum. Aqui é água. Vou despejar ele aqui na água e ele já começa a reagir, ó. Ele cria borbulhas. Essa é a função do fermento. Então o bolo também é aula de química. Ó, ele já começou a reagir. Essa é a reação do fermento quando se junta no líquido. Então, assim, ó, esse bolo aqui é um bolo de laranja, um bolo caseiro, simples, a base de um bolo geralmente leva ovos, A minha base do bolo que eu faço são 3 ovos, uma xícara de manteiga, uma xícara de suco ou de leite, 2 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar. Então, ó, ele já está totalmente dissolvido. Ele reage muito rápido, o fermento, quando é incorporado na massa. Então, assim, ó, quando você coloca o fermento na massa, você tem que dar uma leve mexida só para incorporar. Então isso é importante, não é ficar batendo, depois coloca o fermento, porque ele já começa a reagir. Então você tem que tomar esses cuidados, tem essas regrinhas. E então, para deixar ele assim fofinho, e macio, você tem que seguir essas regrinhas. Então é uma coisa simples, Não tem segredo. E seguindo essas regrinhas, você não erra. Pode ter certeza que o seu bolo vai ficar crescido, fofinho e macio e só elogios. No outro vídeo eu faço receitas de bolos deliciosos, simples, fáceis, rápidos de fazer.
que vocês tenham gostado e absorvido aí tudo que eu falei hoje. Obrigada!